4 pessoas encontram-se para conversar. A sexualidade está em cima da mesa, mas na base deste encontro há um tema que a sociedade ainda esconde, e esconde literalmente: a ostomia, os doentes ostomizados. Em 2007 eram 20 mil, passaram 16 anos entretanto. Chegámos os 4 em tempos diferentes ao tema da ostomia. O Júlio, médico psiquiatra, fala do que a sociedade teima em estigmatizar. Está aqui para perceber melhor o dia-a-dia de alguém que muito recentemente viu a vida sofrer uma transformação. Que transformação! Um médico psiquiatra também se debate com dúvidas. Também ele as tem, embora a sexualidade seja o seu tema de eleição. Suspeito que troque a sexualidade pela intimidade, o amor. A enfermeira Sandra Martins trabalha há mais de 30 anos no IPO. Um raciocínio veloz. Uma mulher que partiu da sua funcionalidade para ir ao fundo do que o silêncio esconde. Só quem está atento pode transformar a sociedade. Quando, no decorrer de inúmeros processos oncológicos, percebeu que aos doentes com estoma lhes era vedada a sexualidade, o direito ao prazer, foi mais longe. Hoje está na linha da frente de uma ajuda que chega a muitos e não temos dúvidas de que tem conseguido resgatar desse silêncio incómodo muitas vozes com perguntas que puderam ver respostas. A Joana Ramos tem 28 anos, casou há 2, gosta de ouvir os Queen ou os Kings of Leon, gosta de música clássica e de música evangélica, da trilogia do Senhor dos Anéis. It's a kind of magic. Queria ser médica quando era mais nova, depois pensou nas Nações Unidas. É bolseira de investigação na área de ciência política e relações internacionais. Aprecia verdadeiramente no outro o sentido de humor e o companheirismo. Foi a vida dela que deu uma grande volta depois de um diagnóstico de cancro. É uma das muitas pessoas ostomizadas em Portugal, mas a Joana continua a ser a mesma. Por isso foi tão importante perguntar-lhe pelas suas preferências. Nós não somos a doença, nem a sua consequência. Também por isso estamos aqui para falar de sexualidade, intimidade, autocuidado. Eu sou a Inês, a última a chegar a este tema do qual não sabia quase nada. Ainda bem que estamos aqui hoje. Obrigada a todos por nos acolherem. Já agora fica aqui uma nota informativa. No Brasil, em 2021, havia 400 mil pessoas ostomizadas. Recentemente, Preta Gil, cantora, atriz, filha de Gilberto Gil, fez questão de aparecer em fotografias a exibir o seu saco coletor, a sua bolsa, que no Brasil as palavras ganham outra cor. Também o ator brasileiro Luciano Zafir, ator e modelo, já tinha desfilado sem esconder que tinha um estoma. Referir estes dados contribui para este processo de normalização de algo que permanece escondido. Mais uma vez, literalmente. Lidamos com um assunto delicado. Primeiro somos nós em duelo com o nosso corpo, depois com o outro e por fim com os outros. Não é fácil. Vamos todos tirar dúvidas nesta conversa. Sintam-se à vontade para me interromper e ou corrigir. Vamos começar pela Joana, com um estoma temporário desde junho, a primeira notícia de um cancro, depois aprender a viver de outra forma. Antes de se chegar à tal normalização, temos de partir para uma ideia de reconstrução, Joana. O que é difícil aqui? Boa tarde, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela esta oportunidade. De facto, eu tenho um estoma há muito pouco tempo, há 4 meses, é temporário, mas debato-me com os mesmos desafios e as mesmas questões que toda a gente que tem um estoma permanente se debate. E sim, é preciso reconstruir. Há uma imagem que é quase desfeita depois
depois do diagnóstico e sobretudo depois do estoma, porque o meu estoma não foi voluntário. Portanto, eu tive o diagnóstico de cancro e tive um quadro de oclusão em junho e do dia para a noite fui hospitalizada. Portanto, fui hospitalizada numa quarta-feira, na quinta-feira fui operada. Portanto, não houve possibilidade, não houve discussão, não houve um tempo de adaptação. Foi uma mudança drástica do antes, quarta-feira, para depois, quinta-feira. Não houve tempo quase para essa adaptação. Não, toda a adaptação teve que ser feita depois. Claro que antes só pode existir uma preparação, para quem sabe com alguma antecedência, mas ainda assim tem consciência, pode investigar, pode procurar. Eu não tive essa oportunidade de fazer nada disso. Portanto, tudo o que eu conheci sobre ter um estoma, tudo o que eu fiquei a saber foi tudo posterior e foi tudo muito graças à enfermeira Sandra, a todas as consultas de estomaterapia. Quando lhe perguntei pelas suas preferências, por aquilo que apreciava verdadeiramente no outro, disse-me o companheirismo, o humor. Não se perdeu nenhuma destas coisas? Não, acho que não. Isso ainda não se perdeu. Perderam-se outras coisas, isso ainda não se perdeu. Pensou muito, Joana, em aceitar este desafio lançado aqui pela enfermeira Sandra? Não, eu acho que não pensei muito. Depois pensei o que é que eu podia partilhar e pensei o que é que, não só por mim, mas também pelo meu marido, o que é que eu podia partilhar, ou quais eram os limites, até onde é que eu podia ir. O que é que nós tememos no olhar do outro? Primeiro no olhar do outro e depois dos outros, do coletivo, não é? Eu acho que é a repugna, não é? Aquele sentido de algum nojo. Isso, sobretudo quando estamos expostas, não é? Quando estou exposta, quando tenho o meu saco, o meu estômago visível, isso é um receio que é mais. Eu sinto agora que é mais meu do que do outro. Portanto, não sei se esse olhar não é o meu olhar. Sente que muita gente ainda desconhece esta realidade, esta questão da ostomia, Sim, de sim. como funciona, Sim. dessa rejeição, por exemplo. Sim, sim, sem dúvida. Eu própria não tinha conhecimento nenhum do que era uma ostomia antes de ser ostomizada. Portanto, existe um desconhecimento muito grande, não se fala em sítio nenhum, em situação nenhuma, é muito difícil falar sobre isto, não surgem conversas e é um caminho também ter que explicar. Eu também, se calhar, agora sinto um bocadinho mais a percorrer esse caminho de tentar explicar também o que é isto. Bom, um dia dá-se este famoso encontro com a enfermeira Sandra. Ela ouviu o tal silêncio que esconde muitos medos, muitas perguntas que temos para fazer, por fazer. Sim, sem dúvida. Eu recordo-me perfeitamente da primeira consulta com a enfermeira, em que ela me disse logo de forma muito clara que eu não tinha que usar roupas largas, uma coisa tão simples quanto isso. Eu po Ela até me disse: "Ah, tu és tão magrinha, podes usar outra roupa, podes usar saias", porque de facto, há uma certa autoaversão quase, ou há uma tentativa de esconder, há um desconforto. E a enfermeira Sandra conseguiu normalizar muito o que é ter um estômago. Portanto, desde a parte da limpeza, dos cuidados, depois da roupa a usar, ela transmitiu-me logo a ideia de que isto era tudo. Portanto, vamos simplificar, vamos tornar isto normal, vamos tornar isto o dia a dia. A importância de comunicar. Sim. Enfermeira Sandra, há 31 anos a trabalhar no IPO? Não são os 31, porque tive 4 anos antes que não trabalhei no IPO. Mas já são muitos anos e pesam como 31. Pronto. A dada altura percebeu que as pessoas com estoma dificilmente tinham uma vida plena, com direito ao prazer, à sua sexualidade. Penso que nem os doentes perguntavam, nem os profissionais de saúde também perguntavam, e nesse silêncio cria-se um fosso enorme, verdade? Sim, é verdade. Não é nada fácil ser enfermeira e não é nada fácil cuidar do outro, porque as pessoas são todas diferentes. Aquilo que nós aprendemos na escola não se aplica a todos. E o meu primeiro contacto foi em cirurgia. Foi num serviço de cirurgia, e portanto já só tinha aquela pessoa depois de operada,
E, portanto, o percurso tinha que ser ágil e rápido para a preparação para a alta. E, portanto, os enfermeiros cada vez têm menos tempo, mas nós temos que ter a possibilidade de, ao contacto com o outro, de conseguir perceber quais são as necessidades básicas que estão alteradas. E a verdade é que a sexualidade, sendo uma necessidade básica, fica sempre para o fim, ou fica em muitas situações para o fim. Porque nós também temos muita informação para passar. É as alterações na alimentação, é os ajustes na roupa, é os cuidados, é a autonomia, é muita informação, é muita informação. E a sexualidade também não vem trabalhada da escola. E, portanto, e requer tempo falar dela, não é? E requer tempo, requer o espaço também certo. Eu, quando comecei a trabalhar, tinha enfermarias de 8 camas e 6 camas. E, portanto, muito dificilmente eu me lembro de ter falado de sexualidade com algum dos meus doentes neste tipo de contexto. Claro que os enfermeiros sentem-se à vontade para perguntar como é que foi o xixi, como é que está o cocó. A gente sente-se à vontade, não tem problema nenhum. O que nós não nos sentimos à vontade é para perguntar sobre outros aspectos, porque também requerem que a gente pare. Abrande. Requer que a gente abrande. Eu consigo perguntar com muita facilidade a alguém, então foi à casa de banho, fez cocó, como é que era o cocó? Era assim assado. Isto é muito fácil. Ter alguém com uma ostomia, a quem eu tenho que passar tanta informação, a quem eu sinto a responsabilidade de preparar para ir para casa com uma realidade completamente diferente, eu se calhar vou ter muita dificuldade, naquela altura, de fazer entrar o tema da sexualidade. Agora, também é importante a gente perceber que há colegas em contextos diferentes. E a partir do momento em que eu passei para o ambulatório, passei a ter um tempo privilegiado que os colegas no internamento não têm. Eu passei a ter um gabinete onde eu estou com aquela pessoa. Só com aquela pessoa. Não tenho mais ninguém. E se eu quiser, tranco a porta. E, portanto, isso dá-me a possibilidade de falar da alimentação, dos sacos, do cocó, da pele e da sexualidade. Já vou à próxima pergunta, tenho que chegar ao Júlio, peço desculpa, só agora chegar a esta ponta. Júlio, o mais difícil é chegar à intimidade. Antes de falarmos da sexualidade. Sim. Antes de mais nada, em primeiro lugar, obrigado a quem nos acolhe neste espaço. Depois, obrigado por este convite e obrigado por estarem realmente aqui numa noite invernosa. O Porto tem má reputação, mas às vezes consegue ultrapassar-se a si próprio. Não é? Pronto. E às 3, que não são desconhecidas, mas é bem melhor assim do que no pequeno ecrã. Não é? Pois, a proximidade. Eu estava a ouvir a Joana. A Joana disse, no meio de outras questões que poderemos aprofundar, disse logo uma coisa muito bonita, que é, acabou por se aperceber que, isto é o palavrão da minha profissão, que projetava nos outros o olhar dela. E isto é muito complicado em termos da comunicação. Se depois pensarmos que os outros também têm muitos receios acerca dos seus próprios olhares, quais são os limites, onde é que eu posso estar a magoar, qual é a exclamação que pode cair mal, etc. Isto mostra logo como estarmos verdadeiramente perto do outro, e eu estou a respeitar a questão, não estou a falar de sexualidade, estou a falar em termos gerais. É muito complicado. Depois, eu quero agradecer a uma pessoa, aliás, a reboque do que já foi feito aqui, às vezes temos a obrigação de agradecer a pessoas que não estão presentes. E eu junto uma homenagem que foi feita a alguém que não está presente pela mais triste das razões. Mas eu queria prestar homenagem a uma colega minha porque a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, em 2019, entrevistou a doutora Graça Santos e ela deu uma magnífica entrevista sobre isto. E quando eu estava a ouvir a sua questão, eu sabia que havia qualquer coisa que estava escrita na entrevista, que é assim. Quando se fala dos profissionais em geral e da intimidade, da sexualidade integrada nessa intimidade, da proximidade, veja o que é dito assim. Em relação aos profissionais de saúde, não é só aos médicos, aos profissionais de saúde em geral. No entanto,
não o fazem regularmente, seja por questões de tempo, a enfermeira falou nisso, de falta de preparação, e isto é importantíssimo. Longe de mim pensar que, neste momento, o espetáculo é tão triste. Eu formei-me em medicina sem nunca ter ouvido uma palavra sobre sexualidade, de uma forma gravíssima, que é, nunca ouvi uma palavra sobre o funcionamento normal da sexualidade, muito menos sobre problemas que fossem suscitados pela sexualidade. Não é? E agora, de vez em quando, o feedback que me chega não é muito melhor. Dificuldade em falar de assuntos sexuais, isto é fascinante. Há experiências feitas com os profissionais em que quem está a falar com eles, do outro lado do espelho unidirecional, e a conversa está a ser gravada, não são doentes nem pessoas da população geral. São atores a quem foram dados guiões. E nesses guiões há 1001 pequenas dicas para que seja lógico entrar por questões de intimidade e de sexualidade. A esmagadora maioria dos colegas não pegavam em nenhuma das dicas. Depois, passou-se essas gravações aos colegas e disse, olha, aqui, por exemplo, não acha que... E as respostas são fascinantes, porque uns não se aperceberam que estava ali uma dica. Outros responderam, eu percebi, mas tive medo de abordar o assunto porque achei que a pessoa não estaria à vontade, quando a pessoa é que lhe tinha dado a dica. E outros disseram pura e simplesmente, eu nunca me meterei por aí porque não sei nada disso e, portanto, seria de uma incompetência atroz da minha parte fazê-lo. O resultado foi sempre o mesmo, 0. E entenderem, e aqui isto sobrecarrega a enfermagem, e entenderem que este assunto cabe a outros profissionais. Porque, com frequência, há na medicina uma visão estreita do curar e que, portanto, estas coisas do cotidiano, isso tem mais a ver com a psicologia, com a enfermagem, etc., com outras classes profissionais. Só para terminar, ontem eu li um trabalho que me deixou verdadeiramente escroçoado, porque em 1984, penso eu, fez-se um trabalho de investigação sobre... Agora, atenção, não estamos com uma enfermeira no seu gabinete com a possibilidade de fechar a porta por dentro e com vontade de... Estamos no cotidiano, com não sei quantos lá fora à espera, etc. E chegou-se à conclusão que a pessoa que vinha pedir ajuda, porque a pessoa já não está doente sequer, mas a pessoa que vinha pedir ajuda começava a falar e o médico, em geral, interrompia 16 segundos depois. E não se voltava à queixa inicial. Passados 20 anos, a grande diferença é que os médicos, em média, interrompiam 23 segundos depois. Em defesa dos meus colegas, eu digo, isto tem a ver também com o contexto. Evoluímos 7 segundos. Evoluímos 7 segundos, não é? Mas tenho que a obrigação de dizer isto, não é? Quando eu vou a um centro de saúde, uma unidade de saúde familiar, etc., tenho o prazer de reencontrar alunos meus que me dizem, professor, sexualidade, eu não tenho tempo para ouvir uma narrativa de vida, que não é história clínica, são coisas diferentes. Quanto mais meter numa coisa dessas, para quê? Para depois dizer à pessoa que ela tem que sair? Não, então não toco. Ou seja, é preciso também que sejam dadas aos profissionais condições para abordar aquilo que você disse, ou seja, a intimidade em geral. Senão é impossível. Eu estava a pensar se esta não é uma questão de como a galinha e o ovo, não se percebe se os profissionais não abordam porque os doentes não colocam questões ou se é o contrário, não é? E, portanto, nesta falta de comunicação... Às vezes a tempestade perfeita, porque acontece tudo. Alimenta-se o tabu. É difícil porque, mais uma vez, eu não me recordo em termos de curso de base, para além daquilo que eram os problemas de saúde, não a intimidade, a sexualidade, e isso eu penso que o natural, o normal, digamos assim, que não foi abordado. Terá sido abordado situações patológicas. O que é que acontece? Se nós não... eu tive necessidade de ir à procura de informação.
porque também senti a responsabilidade para poder estar a fazer o que estava a fazer e para poder entrar por aí, que precisava de mais formação. E, portanto, fui à procura de formação. E que não há também muita. Na altura consegui... Desde logo, o facto da Não senhora há. enfermeira ter ido à procura de informação e de Sim. formação traduz que qualquer coisa está errada. Porque Sim. os enfermeiros, os médicos, os técnicos de serviço social, etc., têm direito a essa formação. E, no entanto, na esmagadora maioria dos casos, Sim. isso é deixado à iniciativa Sim, das pessoas. definitivamente. Não Não generalizando, posso- mas generalizando a formação na enfermagem, Exatamente. fica ao cargo do enfermeiro É e isso. àquilo que ele pretende desenvolver. Exato. E, portanto, fui fazer uma formação na Lusófona sobre a sexualidade humana e que, de uma forma geral, nos dava então um panorama daquilo que seria uma sexualidade plena, vivida nas várias formas e depois então as várias disfunções e as várias estratégias, etc. E, portanto, foi a partir daí que de facto também me senti um bocadinho mais preparada para poder dar resposta até um determinado patamar àquelas situações que me iam aparecendo. Portanto, eu percebo que seja muito complicado para um colega em determinados contextos, mas mesmo até tendo um cenário bom, seja difícil para ele iniciar. Num contexto funcional, Pronto, digamos, como é que se parte exatamente. da funcionalidade Sim. para essa intimidade, não é? Pronto. Agora, a possibilidade, pois isto aqui também, a gente também se vai escudando um bocadinho, é claro, porque eu também tenho tantas coisas a desenvolver com aquele meu doente, se não estou preparada para, então também não vou abordar essa questão. E aquilo que se calhar a gente tem que mudar no nosso setting de enfermagem é tentar abrir as portas para que a pessoa comunique e depois a seguir dizer: esta não é uma área onde eu esteja muito preparada para lhe dar uma resposta, mas olha, vamos procurar ver quem é que consegue dar este apoio. Mas depois também temos o outro lado, é quem é que vai dar esse apoio? É o urologista? É o ginecologista? Em que contexto? Se estivermos na comunidade, se o enfermeiro na comunidade estiver com alguém neste contexto, vai encaminhar a pessoa para onde? No hospital ainda há as valias, não é? Que a gente pode pedir consulta mas também é difícil porque depois também não sabemos para onde encaminhar. Portanto, não sabemos como falar sobre, não temos disponibilidade para falar sobre, não temos conhecimento e não sabemos para onde referenciar. Porque há muito poucos hospitais que trabalhem a sexualidade por si só em consultas individuais, de urologia e ginecologia. Já percebemos todos que precisamos de tempo e já agora de um espaço propício a essa comunicação. Como é que na maioria dos casos conquista a intimidade dos pacientes para depois chegar à sexualidade? Isso é engraçada a pergunta, porque eu acho que uma das capacidades que nós desenvolvemos como enfermeiro é sabemos a base de tudo, mas depois sabemos individualizar, olhar só a entrada de alguém no meu gabinete. Eu consigo olhar para a pessoa, não estou a ver ostomia nenhuma, estou a olhar para a pessoa, estou a ver quem é que a acompanha, estou a ver como é que ela vem, olho para como é que ela está vestida, se vem maquiada, se vem com o cabelo arranjado, se vem com um ar de dor, e a partir daí é que a consulta se desenvolve. Normalmente, no meu contexto, eu depois consigo chegar a tudo. E se a pessoa vem, por exemplo, as senhoras pintadinhas tiveram a preocupação de sair de casa com uma ostomia, com pontos, ainda com dor, mas vêm pintadinhas e vêm com os seus brinquinhos e vêm com sapatos a condizer. Portanto, isto tem aqui a ver já com a forma como a pessoa se vê. E, portanto, é por aí que a gente começa. Mas até para esse olhar é preciso tempo. Até para esse olhar é preciso tempo. Há dias que eu tenho noção que no meu setting, por muitas marcações, por muitas interrupções dos nossos médicos, da equipa, que entram na sala porque eu não fecho a porta a tempo inteiro, em que há ali muita coisa às vezes na relação que fica um bocadinho quebrada. Mas aquilo que eu digo é, calma, porque hoje isto está aqui a ser um bocadinho caótico, mas a gente vai ter tempo para fazer isto com um bocadinho mais de calma. E já me aconteceu ter que dizer, pronto, já fomos interrompidos 3 vezes, acabou. Eu agora fecho a porta e o tempo é nosso. É claro que acabo com 2 horas de atraso ou 3. E quando se fecha... Desculpe interromper, está a ver o que isto pressupõe. Acabo com 2 horas de atraso ou 3. Sim. Ou seja, isto depende da motivação pessoal.
quando não deveria ser assim. É curioso que até isto já foi quantificado. Esta questão das interrupções. Sim. Há trabalhos sobre a passagem de turnos, a relação médicos-enfermagem, etc. E, por exemplo, eu li um em que um médico e um enfermeiro ou uma enfermeira que estão a discutir um caso num determinado hospital são interrompidos, em média, 15 vezes por hora. Pois. O que é impensável e que facilita brutalmente que a transmissão, digamos assim, que está a ser tentada não seja de boa qualidade. E depois há um aspecto que há bocado eu me esqueci de referir. E agora vou falar só dos médicos, não quero meter mais ninguém ao barulho. Quer queiramos, quer não, e as coisas, não estou a dizer que não tenham melhorado, mas nós médicos fomos muito formatados num paradigma não de qualidade de vida, mas quantidade de vida. Fomos formatados para curar. E para curar não é, em teoria, necessário estar a preocupar-nos com o prazer. E, portanto, a palavra prazer, na minha formação, nunca apareceu. E hoje, aparentemente, também não aparece tantas vezes como isso. Porquê? Porque fica-se com a sensação de, olha, para não estarmos só a falar dos ostomizados, houve uma enorme evolução a esse nível na questão dos cancros da próstata. Há 15 anos atrás, era quase A-B. Tumor, próstata toda fora. Hoje em dia, não só os meus colegas urologistas tentam tudo para ser o menos invasivos possíveis, como há doentes que exigem ser informados de todas as consequências, etc., e depois tomam eles próprios uma decisão. Isto significa o quê? O privilegiar a qualidade de vida. Alguém, agora vamos voltar aos ostomizados, ninguém está a negar que são situações graves, mas isso não significa que pura e simplesmente se esqueça, ainda por cima, a qualidade de vida dessas pessoas. Não faz sentido. Mas não foi assim que nós fomos formatados. Há uma hierarquia. Não é bom. Enfermeira Sandra, deixe-me ser um bocadinho voyeurista. Quando se fecha essa porta do gabinete, como quem espreita pela fechadura, o que é que se ouve? Ouve-se falar, ouve-se certamente a palavra medo, vergonha, a Joana empregou o termo e muito bem, nojo. Que histórias houve? As histórias daquele momento estão sempre muito presas àquilo que já era a pessoa para trás e aquilo que ela já vivia. E se temos pessoas que viviam uma intimidade plena com o seu parceiro, parceira, também temos pessoas que já nos traziam, antes da doença, já traziam problemas dentro da intimidade. E a verdade é que, dentro do meu contexto, que é oncológico, aquilo que nós vemos são relações que até se estreitam, de casal, de parceiros, que até traz uma maior proximidade e, portanto, contam como se têm conseguido apoiar naquele momento difícil, em que a ostomia até nem é uma coisa assim tão importante, mas naquele momento do diagnóstico e do tratamento. Mas também temos muitas situações em que este núcleo acaba por se desfazer. E, portanto, temos não só a vivência de um diagnóstico complicado, com uma previsão que também as pessoas são cada vez mais jovens. Eu lembro-me dos meus mais jovens terem 65 e neste momento têm 20. E, portanto, com uma perspectiva de sobrevivência ao cancro, que é isso que se pretende, mas também já com uma preocupação de como é que eu vou viver com o meu companheiro, com a minha companheira, ultrapassando o tumor e vivendo com o saco, vivendo com uma ostomia. E aqui vale de tudo um bocadinho. Vale desde a vergonha do corpo, as mulheres têm muita dificuldade de incorporar e de normalizar o estoma nesta imagem corporal. Sobretudo as mulheres. Sobretudo as mulheres, porque as mulheres são muito críticas com elas próprias, não é? E, portanto, é muito comum termos alguém que até uma cicatriz, que a gente diz, mas isso é uma cicatriz, até ficou bem, até está cicatrizada. Por exemplo, quando a gente encerra os estomas,
não é? Está bem que tem um peso diferente e, portanto, a pessoa sabe que foi ali que teve a sua ostomia. Mas as mulheres são, de facto, muito exigentes com o seu corpo e com a possibilidade de se exporem ao companheiro. Enfermeira Sandra, desculpa de interrompê-lo, mas também as mulheres, muitas delas são assim, porque interiorizaram um olhar social Sim. que é muito mais penalizador em Para as termos mulheres. estéticos para as mulheres do que para os homens. É verdade, é verdade. Mas também tenho homens, também tenho, Claro, evidentemente, homens com ostomia. Mas, habitualmente, os homens que têm ostomia, na minha perspectiva, eu diria que a grande maioria não tem a ver com a imagem corporal, porque se têm o autocuidado assegurado, que isso é fundamental, que é saberem cuidar de si, não precisarem do outro, e isto é muito importante, porque senão há aqui uma inversão de papéis. Se a minha mulher cuida de mim, e se é ela que me muda ao saco, como é que também eu vou sentir-me capaz de ter intimidade? E como é que a mulher também vai sentir aquele corpo daquele parceiro? Porque afinal está a ser a enfermeira. Eles às vezes dizem, a minha enfermeira. Eu digo, a sua enfermeira não, a sua esposa. E a sua esposa é que está a ajudá-lo E agora. às vezes em consulta dizem assim, para mim é muito difícil, em termos de problemas crónicos em geral, para mim é muito difícil ser cuidador ou cuidadora às 11 da noite e ser amante às 11h30. E o outro sente a mesma coisa em espelho. Exatamente. Joana, sinta-se à vontade para, já lhe disse isto anteriormente, para impor aqui os seus limites daquilo que quer partilhar ou expor, mas porque estamos a falar desta relação com o corpo, do prazer, da sexualidade, pergunto-me e pergunto-lhe se em tão pouco tempo já conseguiu fazer com que o prazer entrasse na sua equação de vida. Ainda não. Eu encaro isto como um caminho a médio prazo. Portanto, passinhos de bebê. Tenho trabalhado no assunto, portanto, percebi que isto era uma questão, percebi que isto era um problema, ou potencialmente um problema no nosso casamento, na nossa relação, e portanto decidimos individualmente procurar acompanhamento psicológico também para fazer este caminho, porque reconheço que não consigo fazê-lo sozinha. Não tenho em mim ferramentas para conseguir ultrapassar esta barreira que eu sinto que foi imposta por esta situação. Eu consigo hoje ver-me de outra forma, mas ainda não consigo estar na relação da mesma maneira que estava antes. Portanto, estamos em passinhos muito pequeninos. Esperando que a relação ainda saia mais reforçada, porque acontece, como a enfermeira Sandra estava a dizer, há relações que saem mais reforçadas com esta partilha e com esta exposição, digamos, quando antes não acontecia, não é? Sim, mas eu sinto isso, corrijam por favor, mas talvez na diferença entre intimidade e sexualidade. Portanto, na intimidade sinto que estamos muito mais fortes hoje, e sinto que dependo total, que se for necessário posso confiar totalmente, confio plenamente que ele estará ao meu lado, que está ao meu lado neste caminho. Por isso também um dos adjetivos que eu pus como caracterizando o outro é o companheirismo e a lealdade. Sei disso perfeitamente e portanto nessa parte da intimidade, a nossa relação, o nosso casamento é mais forte hoje, mas temos ainda que trabalhar na outra parte. Eu falei aqui no caso da Preta Gil, filha do Gilberto Gil, atriz, apresentadora, cantora, que escolheu mostrar, não é? Utilizou as redes sociais para mostrar o seu saco coletor. O que é que vocês acham disto? Claro que é tão válido mostrá-lo como optar por um certo recato, digamos. Joana? Eu acho que se ela se sente à vontade para o fazer, acho muito bem. Acho que outras figuras públicas também poderiam fazer a mesma coisa, no sentido de dar maior visibilidade e de perceber que isto de facto existe e que é normal e que tem uma influência gigante em alguns aspectos da nossa vida e que poderia ajudar de facto a normalizar coisas tão simples às vezes como uma saída, um jantar, porque há um maior conhecimento dos vários aspectos que estão envolvidos
com ter um estoma que não são apenas a parte da sexualidade. Por exemplo, uma coisa tão simples quanto os sons. Os sons que nós não conseguimos controlar e que saem do nosso estoma. Portanto, existir um maior conhecimento dos vários aspectos que estão envolvidos, acho que sem dúvida é um benefício para toda a comunidade de quem tem ostomia. Enfermeira Sandra, é importante mostrar? Depende muito daquilo que a pessoa quer. E eu tenho quem assuma claramente de biquíni o seu estoma e que se prepara psicologicamente para isso. E lembro-me perfeitamente de uma história da primeira vez que uma das pessoas de quem eu cuido com ostomia foi à praia de biquíni porque resolveu assumir, e ela dizia que havia uma criança que andava a roda, brincava, saltava, olhava muito, e depois que acabou por ir ter com ela e disse-lhe: o que é que tu tens aí? E portanto ela teve aquele tempo ainda para se preparar, porque ela achava que ia ter olhares de adultos, e acabou por ter uma criança que andou à roda dela até lhe perguntar o que é que ela tinha. E ela explicou: eu tive que ser operada e agora tenho isto aqui na minha barriga. E da maneira como ela explicou, a criança foi embora e pronto, perdeu a curiosidade. E tenho quem assuma isto com muita facilidade. Depois também tenho pessoas que dizem que isto tem a ver com a intimidade delas, tem a ver com um processo pessoal, interno, e que conseguem, eu estou-me a lembrar de um caso particular, trabalhar, viver há 9 anos com estoma e que ninguém no local de trabalho sabe que tem, e parte da família também não. Porque ele resolveu partilhar a sua situação de doença e já pós-doença com as pessoas que ele pretendia que soubessem. Portanto, as pessoas fazem parte do dia-a-dia dele de maior proximidade, ele confiou, contou a sua história, contou o seu processo. Em pessoas e colegas com quem ele não tem tanta ligação, nem souberam que ele esteve doente. Portanto, depende um bocadinho da visão. O que é importante é falar-se para que não seja um tabu como se fosse uma coisa nojenta ou com que não se pudesse viver. Pelo contrário, pode-se viver bem, pode-se viver com tranquilidade, pode-se fazer, se calhar, quase tudo o que se fazia antes ou com pequenos acertos. E isto é importante, que as pessoas saiam para fora e digam: eu tenho, mas olha, faço isto e faço aquilo. Isso é importante. É muito curioso como a criança acabou por verbalizar aquilo que os adultos não tinham coragem de dizer, não é? Júlio, nesta questão da Preta Gil, eu fui buscar este caso da Preta Gil e também do ator e modelo Luciano Zafir, para percebermos, enfim, que há pessoas que estão disponíveis para exibir esta condição. Terá sempre a ver com a personalidade de cada um, não é? Tem, e sem negar a importância que obviamente tem para uma sociedade. Ver pessoas que têm grande visibilidade, algumas delas não só têm grande visibilidade, como são muito respeitadas nas suas áreas de trabalho, etc. Quer se queira, quer não, essas pessoas têm um poder. Nós vimos isso com o VIH. A política americana começou a mudar quando Rock Hudson disse: eu vou morrer de sida. E de repente aquela gente que sempre tinha visto Rock Hudson como o macho alfa nos filmes de cowboys, etc., diz: mas afinal, primeiro, ele não era, mas o mais fascinante é que a imagem era tão poderosa que os heterossexuais não pensaram: afinal ele é gay. Não, pensaram: afinal a doença realmente pode ir a todos. E aí a política, completamente a reboque e atrasadíssima, foi atrás. Agora, há uma coisa que é impensável e que, aliás, já vinha contido na sua pergunta e que qualquer uma das duas sublinhou. Ninguém pode ser pressionado nesse sentido. Porque a pessoa pode dizer: isto faz parte da minha vida privada e eu não estou disponível para isso. Já vimos isso nas mais diversas áreas. Por exemplo, há pessoas que todos os anos participam em marchas de orgulho gay e há gays que não gostam nada das marchas de orgulho gay porque dizem: isto dá uma impressão errada acerca do que é ser gay. Tivemos um homem famosíssimo, tivemos Foucault, a quem foi pedido variedíssimas vezes que assumisse a sua homossexualidade, e ele disse: eu não a escondo, nunca conseguirão que eu faça disso uma bandeira, porque isso é a minha vida privada.
ponto final. E é aí que está realmente a fronteira. Pronto. Nós temos estado aqui a falar da relação, da qualidade das relações. A Joana é casada. Enfermeira Sandra, e quando tem à sua frente alguém solteiro, com um estoma, que pensa, eu nunca mais vou encontrar ninguém? Acontece, de certeza, não é? Acontece, já consigo assim lembrar-me assim de várias pessoas. E há aqui a possibilidade de eu poder ouvir, de poder intervir em algumas situações, de tentar perceber do porquê, se tem a ver mesmo só com a presença em si do estômago ou se tem a ver com algo mais. Há estratégias que nós podemos fornecer que o estômago a gente não o pode tirar, mas podemos minimizar o impacto, podemos ocultar, podemos facilitar e há várias estratégias para que não seja tão visível, tão presente, mas depois também há todo aquele trabalhar de porque é que a pessoa se sente também assim tão isolada, e aí temos que trabalhar em equipa. E tenho muitas das vezes, estas estratégias passam por mim, passam por... eu, por exemplo, fui à Primark comprar lingerie. Lingerie que eu acho que pode ser útil e que serve para dar de exemplo e dizer, olha, estão a ver, são cinturinhas altinhas, dá para tentar ocultar o som, dá para ficarem mais bonitas, dá cintos de ligas. E, portanto, isto são estratégias de ocultação, estratégias que podem facilitar a exposição do corpo, minimizando o dispositivo. Depois, a outra questão grande e major é como é que eu vou contar a alguém que o tenho. Exato. Porque eu posso até então vestir uma coisinha, mas como é que eu conto? Imagina alguém, porque me lembrei agora no decorrer da conversa, alguém que tenta conhecer outro numa plataforma de encontros. Já tive quem fizesse isso. Já tive quem depois fosse ter um contacto mais pessoal e lembro-me perfeitamente, não dou o meu número de telefone a toda a gente, mas há situações em que a gente dá. E lembro-me perfeitamente de me mandar mensagem a dizer, eu hoje vou ter um encontro e não faço a mínima ideia se vou dizer que tenho um saco ou não. Eu disse-lhe, então, dizes se achas que deves dizer, se não achas que não deves dizer, não dizes. E foi aquilo que eu respondi. E aquela relação acabou por acontecer, durou algum tempo, depois desvaneceu-se como tantas outras, mas ela lá achou o tempo certo. Se a pessoa se sentir capaz, que pense que o outro é de confiança, que lhe vai dar este companheirismo, esta presença, eu acredito que sejam capazes. E já tive várias pessoas que começaram relações depois de serem ostomizados. Já tivemos até quem tenha sido pai depois de ter sido ostomizado. Portanto, tem relações novas e até mesmo de terem filhos. Mas depois há ali alguns aspectos que muitas das vezes a gente tem que encaminhar para outros profissionais, porque já estão mais marcados em termos de autoestima, e se uma mulher já teve, volto outra vez às mulheres, mas se as mulheres já tiveram experiências, e lembro-me de abandono durante o casamento, por exemplo, de pós-diagnóstico dos maridos saírem, e dizerem que não são capazes de lidar com a situação, e muito bem, portanto saem. Estruturar depois alguém, ganhar confiança para confiar no outro, ao ponto de lhe dizer que tem um saco, é que é complicado. Não é pelo saco, é mesmo depois pelaquela autoestima que ficou abalada, a confiança que ficou abalada, que se perdeu, e acho que é muito por aí. Aí já não, eu também falo e também ouço, Mas encaminha. Mas encaminho. Júlio, por falar em encaminhar, o nosso cadastro, digamos, diz muito também depois do comportamento que vamos ter com uma situação destas de ostomia. Que é assim, nós neste momento assistamos holofotes, agora entrou de formação profissional, porque eu tenho estado numa luta surda com aquele holofote, não é? Em que me sinto num interrogatório de 3º grau. Mas nós temos estado a assistir os holofotes sobre a questão de as pessoas estarem ostomizadas.
Mas as pessoas não estão ostomizadas porque lhes apeteceu. Vou fazer uma experiência radical. Agora vou estar ostomizado. Não. Por trás disso estão doenças graves, grande parte das vezes até com riscos de vida, etc. Ou seja, mesmo sem a questão do ostomizado, não ostomizado, nós temos, lato sensu, 20 a 25% de pessoas que desenvolvem quadros de ansiedade e ou depressivos. Dentro destes quadros, muitas vezes surgem as questões da autoestima, etc. E, por exemplo, a enfermeira Sandra, há bocado, quando falava dos homens, dizia, para os homens é muito importante a autonomia. É, e não só isso. Enquanto nas mulheres a questão estética é fundamental, por causa do olhar social, por exemplo, há correntes feministas que dizem, não se iludam, que é, quando ouvem essas histórias que agora há igualdade plena, é falso. Porque o olhar social continua a ser predominantemente masculino. E as mulheres interiorizam. Nos homens, com muita frequência, qual é a dúvida imediata? Não é a questão estética. É o desempenho. A performance. Está a ver como ela sabe? A performance. Está cansada de saber. No homem não é... E uma pessoa diz assim, mas os homens também devem gostar de ter boa aparência. Tudo bem, Inês. Mas o núcleo duro é. E como é? O desempenho. E isto, por exemplo, vai direitinho ao que a Joana dizia, que é, não digo que os homens não apreciem intimidade. Não digo que os homens, numa determinada altura, não estejam até disponíveis para ir lentamente da proximidade em geral para o sexo puro e duro. Mas é muito difícil que um homem que tenha sido aculturado na masculinidade clássica não tenha aquela noção e quando é que eu estou pronto para. Não é preciso estarmos ostomizados. Sei lá, veja, na diabetes. Na diabetes, muitas vezes, é claro que hoje em dia estamos armados de uma maneira que não estávamos há 25 anos, não é? O Viagra fez 25 anos. Pronto. 25. Os homens diziam-nos, sem problema nenhum, sim, tenho desejo, tenho orgasmo, etc, etc. Agora, ereção, não. E nós explicávamos, atenção, mas o prazer não é só a penetração e tal. E era fascinante verificar, às vezes até, a delicadeza por parte daquele homem em ouvir-nos, mas no fundo ele dizia, pois, dizia uma coisa que eu compreendo, que é assim, pois é, doutor, isso é verdade, mas é quando nós sabemos que se quisermos, também podemos praticar o coito. Agora, eu sei que não posso. E isso dá cabo de mim. Lá está a questão do desempenho. Porquê? Porque verdadeiramente ser um macho alfa implica quase um modo obrigatório que possa haver penetração. Mas e podemos dizer que é uma visão muito machista, egoísta, coitocêntrica, pronto, desculpa, palavrão. autocentrada, não é? Porque sendo uma relação heterossexual, a ideia que fica é indiferente o meu aspecto porque ela aguenta, eu é que não sei se vou conseguir. Não, vamos ver, isto mudou muito. Disso sabe a Inês muito mais do que eu, mas eu tenho amigos meus, portanto, septuagenários, que têm cuidados com a sua aparência que me deixam de queixo no chão. Portanto, isso mudou muito, mas não vamos comparar. As mulheres continuam aprisionadas de uma forma muito mais cruel à sua aparência física, ainda por cima numa sociedade, isto para os dois sexos, que em vez de nos ensinar e facilitar envelhecermos bem, muito mais frequentemente tenta vender-nos truques para fingirmos que não estamos a envelhecer. Isto é péssimo. Muito, muito. Há dias, falando deste tema com uma amiga, fiquei a saber de um amigo comum que, tendo também passado por este processo com um estoma temporário, dizia a toda a gente que o tinha. Portanto, vinha completamente a despropósito. Como é que estás, Pedro? E ele dizia, uso saco. É a ansiedade, é uma fuga para a frente. É isso, não é? É uma fuga para a frente. Porque fica no ar uma certa perplexidade, as pessoas também não sabem o que dizer, não é? Mas será esta uma forma também de exorcizarmos os nossos fantasmas? Quem está a passar pelo processo? Não digo que não, porque a primeira reação
pode ser está dito, está dito. Inconscientemente é quase transferir o peso para os outros. Eu já disse. E agora vocês tratem de reagir adequadamente. Mas não é uma forma meditada, percebe? A ansiedade é de tal ordem, não é? O mal-estar é de tal ordem que a pessoa não aguenta e pronto. Joana, no seu caso. Eu partilho. Não Partilha? assim de enxurrada, não. Sou um bocadinho mais cuidada, mas... Está a ver, um bocadinho mais cuidada, não é? Um bocadinho mais cuidado. Mas não tenho o problema, não tenho tanto problema em partilhar que tenho. Começou por escolher um determinado núcleo com quem partilhou essa informação e hoje em dia, digamos que está à vontade para partilhar com as pessoas à sua volta? Sim, claro que necessariamente no início era mais a família, depois partilho com os colegas de trabalho, até porque não me importa que eles depois respondam fazendo perguntas, pelo contrário, até pronto, se eles até prefiro que eles tenham alguma curiosidade e queiram saber e façam algumas perguntas sobre isso. Eu não partilho com o mundo, até porque não tenho redes sociais muito ativas, mas com as pessoas se calhar no meu círculo mais alargado, sim. Portanto, nas redes sociais, quando havia aquela questão, não sei se ainda há, numa relação ou é complicado, neste caso o meu amigo Pedro diria, tenha um saco, não é? Para dizer desde logo ao que vinham. O humor. Eu e o Júlio falamos muitas vezes da questão do humor no erotismo, na sexualidade. É fundamental, Júlio. Só para relembrar aqui. É ainda mais numa situação destas, não é? Bom, acho que a pergunta, antes de mais, deve ser feita à Joana. Não é? Agora, em termos gerais de problemas de saúde, de problemas de contacto em qualquer tipo de casal, em problemas na amizade, não estamos só a falar da questão de relações amorosas, o humor é terapêutico. Porquê? Porque o humor, pelo contrário, baixa a ansiedade. O humor já chegou à vossa relação? Já se conseguem rir disto tudo? Apesar da situação, atenção, ser muito recente, não é? Sim, já. Quer dizer, no início eu acho que, como muita gente que tem estômago, foi um bocadinho difícil. Eu conseguia fazer humor mais facilmente fiz humor com o cancro do que com o estômago. Com o estômago demorou mais algum tempo. Mas agora já faço algum humor. Eu costumo dizer que o meu intestino só me envergonha, portanto ele funciona quando eu não quero, mas já faço algum humor com isso. Enfermeira Sandra, percebemos logo que era muito bem humorada, só se pode ser. E é, claro, tenta contagiar os doentes com... E acho que, de facto, o humor, e tenho pena de ainda não ter aprendido a usar o humor de uma forma mesmo a sério, porque pode-se aprender a usar bem o humor, mas eu acho que o humor acaba por relaxar um bocadinho o outro baixa um bocadinho aquela tensão, é ter alguém à minha frente que tem um estômago que diz, começou a funcionar, eu lamento, mas eu mudei agora o dispositivo, mas já está sujo. E eu digo, pois, então, o que é expectável é que ele funcione. Eu ficava preocupada, era se ele não funcionasse. E, portanto, fico feliz. E depois até tiro e até digo, olha, está a ver, e são normalzinhas, olha que bem, olha que normal que está, que bem. E, portanto, a pessoa acaba por relaxar um bocadinho e baixa aquelas barreiras que às vezes também dificultam depois outros assuntos, outras dificuldades. E a pessoa sente que é possível dizer algumas coisas sem se sentir criticado ou sem sentir que está a dizer coisas que possam não ser muito corretas. Claro que há tempos para tudo, há momentos em que a gente consegue usar muito humor e consigo rir claramente com alguém numa consulta e só dizermos disparates, como se costuma dizer. Há momentos que não dá para isso, mesmo que às vezes eu acho que até poderia, mas não dá definitivamente para isso. Mas definitivamente que o humor ajuda a quebrar imenso as barreiras que as pessoas têm. A enfermeira Sandra já trata por tu o saco, não é? Sim. Já não faz cerimónia com o saco, é por tu. Mas o próprio doente, imagino, que tenha alguma dificuldade às vezes em estabelecer quase esse diálogo, não é? Porque a primeira impressão é sempre de rejeição. Nós, como enfermeiros, aprendemos muitas coisas e algumas ficam muito marcadas e que têm a ver com a nossa postura em relação ao outro quando o abordamos em algo que até para nós pode ser
nojento, podemos lhe chamar assim, ou que nos faça impressão. Para já, os estomas neste momento não me fazem qualquer tipo de aflição. Mas é importante realmente, quando nós estamos a cuidar de alguém, não deixarmos passar uma imagem, porque as pessoas não se focam na barriga, as pessoas focam-se na cara do enfermeiro, na cara do profissional que está a olhar. E eu noto isso, eu noto que estou a tirar pontos e sei que a pessoa está a olhar para mim. Algumas olham para a barriga, mas olham para mim. E, portanto, à espera da sua reação. à espera da minha reação. E aquilo que se foi-se tornando muito natural, cuidar de alguém que tem um estoma. Muito natural. Tão natural, que é controverso ou não, mas eu nem sempre utilizo luvas. Eu não preciso de utilizar luvas para remover um dispositivo. Se a pessoa está limpa, se está tudo limpo, eu, por exemplo, não uso luvas. E às vezes até tenho doentes que dizem, não vai calçar luvas? Eu digo, não preciso, eu não vou mexer em nada que precise especialmente de luvas. E o toque, que é outra das coisas que é... Eu tenho uma pessoa que está meia vestida, meia despida, meia exposta, com um saco ainda colocado. E é muito frequente a gente ter que tocar na pessoa, mexer na barriga, tocar, pôr a mão. E eu acho que até isso a mim me começou a fazer sentido, que é tocar alguém sem a luva. Se eu precisar de calçar luvas, eu digo, agora vou calçar uma luva e volto já. Vou buscar a luva, calço a luva e mudo. E utilizo uma luva. Mas a outra mão, por exemplo, pode nem sequer estar com luvas. E eu tenho noção clara de que estou a ser observada. E tenho a noção clara que se eu fizer... e às vezes também o faço. Eu digo, estás tão funcionante, estás-te a portar mal. Mais uma vez, o humor entra numa situação que pode ser extremamente constrangedora para o outro. Eu digo, não tem nada de anormal, é o que é assim. E, portanto, mas temos a noção, e isso acho que os enfermeiros têm desde sempre, a noção de que as pessoas nos focam muito e olham muito para aquilo, não só que a gente faz, como a gente faz, mas para a nossa cara. E, portanto, sempre aquela coisa do poker face, de não deixar passar imagem nenhuma que possa magoar o outro. A maior parte da comunicação, em termos gerais, é não verbal. É Nós não esquecemos verbal. isso. Por exemplo, a questão do humor. Quando nós estamos, por exemplo, numa situação em que não falamos determinada língua, quando nós estamos numa situação em que nos sentimos ameaçados e tentamos apaziguar o outro, a maior parte das vezes o que nós fazemos? Sorrimos. É um procedimento geral. Voltando a esta questão do toque, o toque é muito importante em qualquer relação, ainda mais neste caso, não é? A pandemia pôs isso bem É verdade, em cima da mesa. É verdade, em que não nos podemos tocar. Neste caso, sem o toque não chegamos à intimidade, logo não chegamos à sexualidade, não é? Percebe a importância do toque neste caso dos doentes ostomizados? Seguramente. É como se houvesse ali uma barreira invisível, não é? Seguramente. E o que estávamos a dizer dos doentes ostomizados para o técnico funciona também no casal. Ou seja, quem está ostomizado tem as antenas completamente assestadas para as reações do outro. Se sente que o outro toca de uma forma pacífica, isso pacifica a própria pessoa também. Que está, no fundo, cheia de medo e, portanto, a Joana dirá, mas pelo menos no início nem sequer está a ser muito isenta. Está mais preparada para uma reação negativa do que para uma reação positiva. Quando verdadeiramente acredita na reação do outro, isso é um enorme alívio. Como sabe, já falámos disso no Moré, uma situação em que isso se põe no cotidiano, dia atrás de dia, mês atrás de mês, é a questão do cancro da mama. E operações estéticas, etc. De vez em quando é terrível, porque num casal heterossexual ou homossexual, o companheiro ou a companheira diz-nos assim, eu estava cheio de medo ou cheia de medo, como é que iria reagir? E tinha medo de reagir mal e que ela notasse. E não, afinal não me fez impressão. Falamos com a pessoa e a pessoa diz não, ele ou ela não está à vontade. Falamos com o casal e a outra pessoa diz não, eu até te vou dizer uma coisa, eu tinha medo e tal e afinal não. Falamos com a pessoa que teve o problema sozinho e dizemos, então, mas não ouviu? Para aí metade diz assim, isso é porque ele ou ela gosta muito de mim.
Ele não se sente à vontade ou ela, mas como gosta muito de mim, diz isto para eu não me sentir inferiorizado. Ou seja, era o que logo no início a Joana dizia. A imagem do próprio é tão potente que coloniza a cabeça do outro. É complicado. Joana, o toque deu-se, conquistou-se o toque? Sim, muito lento. Quando eu falei de que é um processo muito lento, o toque foi um dos passos, é um dos passos que estamos lentamente a dar. Ou seja, coisas tão simples como pegar na mão e colocar na barriga. Primeiro na barriga, depois na zona do estômago, por cima do saco. Portanto, ainda não cheguei à fase do sem o saco. Mas por cima do saco foi algo que foi conquistado porque era algo muito difícil para mim pensar. Também relacionado com aquilo que o Dr. Júlio estava a falar ele gosta muito de mim, por isso diz que não lhe faz confusão, mas na verdade até faz, não há como não fazer. E ficou a olhar para a cara do seu marido. Fiquei a olhar para a cara. Vi que em média, por favor, digam-me se estarei correta, vi que em média uma pessoa estomizada usa 2 sacos por dia. É variável. É variável. Mas isto requer tempo, preparação, a tal saída de casa, por exemplo, pode ser um momento complicado. Já para não falar ainda de um momento mais íntimo, mas uma simples saída de casa pode ser um momento que requer tempo, que requer, às vezes, que nos leva a desistir. Ainda não me levou a desistir, mas é algo que é preciso ser um bocadinho pensado. Eu não uso só 2 sacos por dia. Estou mais nos 3, 4. Normalmente são 4. Mas é algo que tem que ser pensado, tenho que perceber qual é a distância, se o sítio onde vou depois tem algum conforto para poder trocar, em que momento também, em que fase, como estou a fazer quimioterapia, em que fase da semana ou do ciclo é que estou, porque isso depois tem influência no funcionamento do estômago. Portanto, se estou confortável no sítio onde estou, se acontecer algum acidente, depois posso sair, não posso ir para algum sítio trocar, tenho forma de solucionar ou não, tem alguma logística, pelo menos para mim que ainda estou, ainda é muito recente, mas ainda tem alguma logística associada. Nestes meses já foi jantar fora alguma vez, Joana? Sim. Enfermeira Sandra, incentiva os seus doentes a irem, por exemplo, jantar fora a um concerto, a um jogo de futebol, enfim, a saírem? Definitivamente. Em muitas situações a primeira grande saída é sempre a mais difícil, é aquelas em que têm todos os medos. Se tudo correr bem, que não haja acidente nenhum, tudo o resto fica mais facilitado e às vezes até chegam ao ponto de sair e nem sequer levarem material com eles, que é erradíssimo, mas chegam ao ponto de se sentir confiantes de sair e não levarem material com eles. Se corre alguma coisa mal, o processo fica muito mais difícil da gente conseguir recuperar outra vez. Portanto, validar, perceber o que é que não correu bem, o que é que poderá não ter corrido bem, ajustar e voltar a tentar. Mas já tive de tudo. Já tive uma situação de um casal, ele estava ostomizado há muito pouco tempo, tinha deixado de ir jogar carta, tinha deixado de ir ao café, tinha deixado de fazer tudo o que fazia com os amigos dele. E eu estimulei e disse-lhe que ele devia de sair, devia de ir uma vez que fosse para ver como é que corria, já que até nem tinha que mudar tantas vezes o dispositivo, etc, etc. E daí por umas 2 semanas a esposa apareceu-me lá a dizer que a culpada era eu, do marido agora sair e ir para o casino e que andava a gastar a reforma dos 2. Portanto, ele ganhou confiança o suficiente para sair durante muito tempo. E tenho outra história engraçada. Enquanto não foi parar a tribunal, não teve sorte. Não, mas foi complicado, porque ela dizia que eu ia ter que participar com algum daquele dinheiro que ele gastou. Ia contar outra história. Ia contar outra história rápida de uma jovem casada, advogada, com um grupo de amigos que sabiam tudo o que se passava acerca dela, e o primeiro grande jantar foi aqui no Porto, numa zona, num restaurante muito chique, uma coisa assim, que eles tinham a comemorar qualquer coisa, e às 2x3 ela teve uma fuga e disse a uma das amigas que estava ao lado dela e disse: eu vou ter que ir à casa de banho
e já volto. E a amiga disse, então eu vou contigo para te ajudar. Levaram a mala e foi. Mas aquilo estava a ficar muito complicado e tiveram que vir à mesa buscar os guardanapos que eram de pano. E então, a situação ficou debelada, controlada, e quando o grupo todo, que eram 8 pessoas, salvo erro, 4 casais, saíram à porta do restaurante, o riso e o passar daquela situação foi o que é que os empregados vão dizer quando perceberem que aquela mesa não tinha guardanapos de pano. Porque eles trouxeram os guardanapos todos com eles. E, portanto, numa situação que foi bastante embaraçosa, que foi complicada, mas ela tinha a capacidade de conseguir gerir aquilo com o grupo de amigos que tinha. E geriu lindamente. E nunca se privou de sair, nunca se privou de fazer nada. Agora, calçava-se, que era, levava a sua bolsa, levava o seu material e, portanto, ia sempre preparada para algum incidente, mas nunca se privou de fazer nada. Quando nos fala de uma situação mais complicada, é uma fuga maior, por exemplo? Sim. Os estomas são diferentes, têm efluentes diferentes, há efluentes líquidos, há efluentes de urina, fezes, há efluentes mais pastosos. Efluentes mais líquidos são sempre propensos a ter mais fugas e mais difíceis de controlar, porque de facto são líquidos e, portanto, escorrem, fazem sempre um estrago maior. E isso acaba sempre por deixar ficar sempre uma marca. Mesmo quem fique com o estoma definitivo por 20 anos, eu tenho lá pessoas que já têm 20 anos de ostomia, nunca se vão esquecer da primeira vez em que isto aconteceu. Ou da primeira vez em que acordaram encostados ao seu companheiro e que estavam sujos. E isto também é uma das temáticas que muitas das vezes a gente tem que abordar em termos do dormir em casal. Porque também temos casais que deixam de dormir juntos. E a relação não se perde? Perde-se. Grande parte dela perde-se, principalmente se até tinham uma intimidade diferente ou uma sexualidade muito vivida antes. E há ali, de facto, uma quebra. Não tem só a ver pela ostomia, tem a ver por toda aquela situação envolvente, mas nós temos casais que deixam de dormir juntos numa altura de tratamento da doença, numa altura de viver com estoma, por escolha própria, a maior parte das vezes. Eu diria que nas situações que eu agora me lembro, quem saiu foi a pessoa que tinha estoma, não o companheiro ou a companheira, foi a pessoa. Porque se sentiu humilhado, que se sentiu que realmente aquilo Isso não era... de certa forma, Sim, não é? isto tem, mas aquilo que a gente depois tem que fazer, bem, e que nós fazemos na consulta é primeiro eliminar ou tentar eliminar aquela fuga, evidentemente para que eles possam voltar novamente a sentirem-se seguros o suficiente para voltar outra vez para o pé do seu cônjuge. É muito relevante, deixe-me só interromper, é muito relevante para a relação desse casal o facto de dormirem ou não dormirem juntos, ou cada um tem... Depende. Sim. Nós temos casais que, inclusive, dormem em quartos separados. Sim. Olhe, veja uma situação que é cada vez mais frequente. As questões das apneias de sono, da maquineta, do ressonar, dessas coisas, em que o casal faz vidas completamente semelhantes à que tinham antes. Tudo corre bem, a parte erótica também corre bem, mas à noite, religiosamente, um dorme num quarto e o outro dorme no outro. Porque alguém, às vezes até parte da pessoa que ressona, que fica, sente-se culpabilizada por aquilo, mas o outro às vezes diz, eu não consigo dormir. Se isso é pacífico, isto levanta sempre uma questão que também ultrapassa muito o que estamos a conversar aqui, que é, muita coisa depende da qualidade da relação prévia. Se a qualidade é boa, não garante nada, mas o prognóstico é sempre melhor. Se aquilo já tinha fendas, a probabilidade dos problemas, no fundo, agravarem as fendas também é maior. Joana, enquanto casal, houve situações mais constrangedoras que, de certa forma, a inibiram? Estávamos a falar desta, por exemplo, de dormir acompanhado, evidentemente, e haver uma fuga durante a noite. Essas coisas deixam marcas, como dizia a enfermeira Sandra. No seu caso, têm sido ultrapassadas essas questões lentamente, mais uma vez? Felizmente ainda não tive nenhuma fuga à meia da noite
Nunca tive uma dessas situações. Claro que por vezes acordo e fico preocupada se está tudo bem, se não está, mas nunca aconteceu. Eu acho que já aconteceu foi o contrário, no sentido em que uma fuga ou uma situação potencialmente constrangedora até poder ser algo potenciado e acabar por ser alguma coisa boa. Que aproxima. Sim. Que aproxima. Enfermeira Sandra, em termos de avanços no saco que salva vidas, encontrei esta expressão do saco que salva vidas, a medicina tem-se esforçado para desenvolver mais e melhor em relação ao saco coletor, ao dispositivo? Sim, e sem dúvida, sem sombra de dúvida. Não só a parte da cirurgia em si evoluiu muito e, portanto, temos cada vez mais pessoas com ostomias temporárias, como a qualidade de vida, e estamos a centrar-nos agora em relação à própria vivência com a ostomia, também melhorou francamente com os materiais. E eu ainda sou do tempo dos materiais um bocadinho, não muito arcaicos, mas com menos qualidade do que aquilo que tem agora. Hoje em dia os materiais primam por terem uma boa adesividade, por serem cuidadores da própria pele em termos do material que utilizam, de ter aquela preocupação de não ver tanto som, aquele som de plástico na barriga, de serem confortáveis, de serem em diferentes tamanhos, por exemplo, porque é completamente diferente uma pessoa sentir-se e conseguir ocultar um dispositivo médio ou de um dispositivo maxi. E, portanto, também a preocupação até com os próprios tamanhos dos dispositivos também. E a capacidade que eles têm hoje em dia de dar, na grande maioria das situações, sem complicações, uma grande segurança à pessoa, faz com que ela realmente tenha muita facilidade em abraçar todos os outros desafios do dia-a-dia. Quer voltar a trabalhar, quer voltar a ir para a piscina, quer voltar a fazer hidroginástica, no fundo é voltar a fazer de tudo aquilo que se fazia. Com a preocupação de levar a malinha com algumas coisas, com a preocupação de validar se está devidamente bem naquele momento antes de começar aquela atividade. E depois, no final, validar outra vez se está tudo ok. E, portanto, hoje em dia nós conseguimos realmente que as pessoas, na nossa consulta, ajustem o material àquilo que elas pretendem, porque começam todos com o mesmo tipo de material, 2 peças, uma peça, tamanhos grandes, mas depois nós conseguimos afinar com elas e mostrar materiais que são mais pequeninos, materiais que se pode utilizar de outra forma. Há quem tenha a capacidade de, durante o dia, utiliza um equipamento e à noite utiliza outro. Porque depois também aprendem a conhecer o corpo de maneira diferente. Aprendem a conhecer aquelas particularidades que habitualmente nós não damos tanto valor. E faz com que elas utilizem os vários dispositivos a seu favor. E isto é realmente muito bom, ter visto que realmente tem havido uma preocupação em termos da melhoria dos produtos e em termos da melhoria da segurança que as pessoas podem ter com os dispositivos. Quer saber eu com este? Não tenho, quer dizer, pode acontecer de tudo, evidentemente, mas não tenho fugas. Eu consigo fazer a minha corrida, então, com este dispositivo, meto-lhe um cinto e eu sei que posso fazê-la e que não vou ter problemas. E, portanto, isto faz com que as pessoas realmente consigam voltar às suas atividades com muita segurança. Portanto, mudaram muito. Sabem que, enquanto vos estava a ouvir falar, e permitam-me esta comparação, quando se é mãe ou pai, enfim, e se tem um bebê muito pequenino, pensa-se como é que nós vamos sair com o bebê, como é que vamos mudar a fralda. No fundo, estas situações são Sim. sempre muito semelhantes, não é? É. E depois aquilo que parecia um bicho de 7 cabeças torna-se uma coisa absolutamente banal, não é? Porque contou a história da doente que foi de biquíni exibir o seu estômago e foi a criança que lhe apontou o dedo no sentido de fazer as perguntas. Como é que mãe e pai preparam um filho para esta questão do saco? Isso também é das perguntas. Eu tenho a possibilidade e o privilégio de poder fazer consultas de pré-operatório. Nas situações que são eletivas, nós ficamos a conhecer a pessoa antes da cirurgia. E, portanto, temos a possibilidade de, mais uma vez, conhecer um bocadinho da dinâmica familiar e como é que aquela família funciona e quem compõe a família ainda antes da cirurgia. E, portanto,
uma das questões é sempre perguntar até que idade é que têm as crianças e o que é que as crianças sabem sobre a situação em si. Portanto, dependendo das idades e daquilo que os pais consideram ser a maturidade dos filhos, dão mais ou menos informação. Regra geral daquilo que eu tenho, daquilo que têm partilhado comigo, as famílias têm mais dificuldade em partilhar o diagnóstico em si e o prognóstico, digamos assim, se a doença é mais ou menos grave, menos dificuldades em partilhar a cirurgia. A mãe vai ser operada, eu vou ficar com estoma, às vezes utilizam mais ou menos as palavras corretamente, vou ficar com um saco, e depois gerem isto um bocadinho de acordo com as idades, de acordo com a curiosidade, e uma das coisas que eu digo sempre é, atenção que as crianças pequeninas têm uma imaginação muito fértil e pode ser francamente pior aquilo que ela pensa que é do que aquilo que realmente é. E, portanto, o que acaba por acontecer é quando a pessoa se sente segura consigo, quando é capaz e é autónoma, o saco da parte de fora é mais fácil eles mostrarem, não é? Mas às vezes depois, estamos a falar de estomas definitivos, já ao banho, à entrada, à saída da casa de banho, e há de haver uma altura que, se é normal para aquela família cruzar-se na casa de banho, acaba por acontecer. Mas isto depende muito de como é que a família vive isto e das idades das crianças, mas também tenho avós a dizerem que a neta tinha imensa curiosidade e que um dia, quando ela se sentiu bem, até disse, então, anda cá, a avó, mostra como é que a avó vai mudar. E pronto, também tem que eu não o faça porque não se sente à vontade e vem só o saquinho por fora e nada mais. Depende muito como gerem e depende muito das idades também. Claro. Eu sinto que no meu contexto é mais difícil falarem sobre diagnóstico e sobre tratamentos do que especificamente o saco. O saco acaba por ser um acessório, um extra, e que depois, se até tiver tudo bem sem complicações, não é daquelas coisas que a pessoa tenha que andar sempre na casa de banho, por exemplo, e portanto entra com mais naturalidade no dia-a-dia e não é tanto o foco de interesse. Júlio, eu diria que esta comunicação pais, filhos é fundamental, porque repara, enquanto pais, Faz favor, não esquece os avós. os avós, Veja lá. a primeira Sandra falou aqui nos avós, É. avô Júlio, será esta comunicação fundamental, evidentemente? É, porque a enfermeira Sandra disse uma coisa que é muito importante. O imaginário é maravilhoso e diabólico. Vejamos, por exemplo, sem estomas nenhuns, como as crianças podem desenvolver visões distorcidas da sexualidade, por exemplo, quando surpreendem os pais a ter uma relação sexual. E aqui vamos ser honestos, nem é preciso ter muita imaginação. Na cabeça de uma criança, com facilidade, aquilo é interpretado como uma agressão. E ouve-se isso. O pai estava a bater na mãe, ou qualquer coisa desse género. E, portanto, tudo o que seja boa comunicação é qualquer coisa que facilita depois o decorrer. Agora, na área da sexualidade, com a ganapada, há uma coisa que tem que ficar muito claro, que é, ou eles têm confiança em nós desde crianças, ou estar à espera que, quando são adolescentes, por uma epifania, é que passem a acreditar em nós, depois de lhes termos vendido a cegonha de Paris, isto, aquilo, aquilo. Não, eles já nos toparam. E, portanto, desconfiam. Tem que ser... Agora, tem que ser de acordo com as idades. Não é? Mas tem que ser um trabalho desde o início. Mas repara, e agora pensando mesmo mais nos pais do que nos avós, enquanto pais queremos sempre estar fortes, parecer fortes em relação aos nossos filhos, não é? Quando partilhamos uma informação destas, estamos quase a pôr-nos ao nível deles. Isso é bom? Oh, minha querida, mas aqui há outras coisas que eventualmente vão ter que ser partilhadas. Que é, o pai ou a mãe está doente. O pai é operado. O pai está internado no hospital, etc. Portanto, a enfermeira Sandra dirá, claro. Mas não creio que a questão do estoma apareça numa campânula. Aparece inserida num contexto que, quer queiramos, quer não, é ameaçador para a criança. É ameaçador para os adultos, para o próprio, para o companheiro, para a companheira. Como é que não há de ser para a criança também? Claro. Vamos terminar da forma como começamos, com a questão da comunicação, afinal o mais importante, não é?
entre pacientes e profissionais. Como é que se pode derrubar de uma vez por todas este tabu com mais informação, com mais formação? Enfermeira Sandra. Com mais formação, com mais enfermeiros a cuidar, porque definitivamente precisamos de ser mais. Eu não posso ter 10 doentes a meu cuidado, a quem eu tenho que assegurar ir para o bloco e buscar o outro ao bloco, dar a terapêutica, fazer um antibiótico, mudar um saco e a seguir falar de sexualidade. Eu não vou conseguir fazer isso. E depois eu tenho a certeza que os enfermeiros são capazes de o fazer. Se tivermos o ambiente, a formação e a disponibilidade, que isso então... Porque eu até consigo ver uma enfermeira a abordar a sexualidade num ambiente com 4 ou 6 camas. Até consigo. Porque a gente consegue se sentar ao lado e falar mais baixinho. A gente consegue. Eu duvido é que tenha muitos colegas que passem semanas que não se consigam sentar ao lado para falar do que quer que seja, quanto mais sexualidade. Júlio, mais informação, mais formação? Tudo isso, não é? E os meus colegas de cuidados de saúde primários não podem ter 1.800, 1.900, 2.000 utentes a seu cargo. Isso é ficção científica. Joana, para terminar, tem-se sentido bem acompanhada Sim. nesta aventura, nesta montanha russa? Sim, sem dúvida. A enfermeira Sandra tem sido, acho que para todos os pacientes que Agora são... que está aqui ao lado dela, também convém que diga Ela o cuida melhor de mim, portanto possível, eu tenho não que é? dizer bem. A próxima consulta falta para daqui a 1 ano. Agora sou obrigada a dizer bem. Não, mas para todos, acho que todos os pacientes da enfermeira Sandra e da consulta de estomaterapia, penso que partilham todos a mesma opinião, que sem dúvida é um grande apoio. Foi a enfermeira Sandra que partilhou partilhou comigo o diagnóstico, partilhou comigo as consequências, partilhou comigo o que é que vem a seguir, até mais às vezes do que só o cuidado do estômago. É uma ajuda em todos os âmbitos da doença, portanto, desde a descoberta. Muito obrigada a todos e a todas. A saúde em Portugal está de facto numa fase particularmente complexa, mas são momentos como este que nos ajudam a perceber melhor como funciona a vida dos profissionais, a vida dos doentes, a vida de quem, não estando próximo dessa realidade, ganha tudo em ficar a saber. Agradeço muito a presença de todos, Joana, enfermeira Sandra, cúmplice Júlio. Aqui estivemos a tempo neste outubro, depois de se ter assinalado o Dia Mundial do Doente Ostomizado, no dia 6, e assim também nos associamos a este movimento Ostober. Obrigada a todos e não se esqueçam de dar voz a todos os receios que se escondem no nosso silêncio. Obrigada.